Vamos ao artigo 50. Artigo 50. Autorização legislativa relativa à aprovação do sorteio para documentos fiscalmente relevantes emitidos e comunicados à DNRE. 1. Fica o Governo autorizado a aprovar um regime legal que estabeleça e regulamente a elaboração de um sorteio para atribuição de um prémio às pessoas singulares cujo número de identificação fiscal se encontra associado a uma fatura, fatura-recibo, talão de venda ou recibo de renda comunicado à DNRE. 2. A autorização referida no número anterior tem o seguinte sentido e extensão. A atribuição dos prémios visa a prevenção da fraude e evasão fiscais, valorizando a atuação do cidadão na exigência da fatura, fatura-recibo, talão de venda ou recibo de renda comprovativo da realização de uma operação tributável para efeitos de IVA ou IRPS, conforme aplicável, localizado em território nacional. B. O valor total dos prémios a atribuir em cada ano deve ficar legalmente estabelecido. C. O valor anual dos prémios deve ter suporte em despesa escrita no Orçamento do Estado. D. A aquisição dos prémios é assegurada pela DNRE, devendo este seguir os trâmites previstos no Código de Condução Pública. 3. A presente autorização legislativa tem a duração de 180 dias, a contar da entrada em vigor da presente lei. Obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Semedo, para uma intervenção. Muito obrigado. É só para dizer que temos sérias reservas se este é o caminho de pedir autorização legislativa, através do Orçamento do Estado. Obrigado. A mesa não tem mais inscritos. Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, nós pensamos que pode ser este o caso, tendo em conta também que temos alguma urgência em iniciarmos com este processo. Vamos também iniciar toda a estratégia para a implementação da fatura eletrónica e, por isso, foi apresentado aqui, ao nível dessa proposta de lei do Orçamento do Estado, este pedido de autorização legislativa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Alguma objeção? Sr. Deputado António Monteiro, para uma intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Não, Sr. Presidente, é para dizer que nós realmente não entendemos como é que o Governo vai pedir de forma indireta uma autorização legislativa no Orçamento de Estado. E depois, se nós considerarmos que essa autorização tem uma extensão de 180 dias, isto é, estamos a falar sensivelmente de 6 meses, e se considerarmos que teremos as eleições ou no fim de março ou no início de abril, nós estamos a ver que essa coisa vai passar depois nas próximas eleições. E não sei se um governo agora deve tomar uma medida desse tipo para o próximo governo, mesmo que seja o atual governo a vir a ganhar as eleições. De maneira que nós consideramos que é extemporâneo e gostaríamos de pôr a votação. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Srs. Deputados, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro para uma intervenção. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado, este é um procedimento que tem a ver com a máquina fiscal e com a promoção da eficiência fiscal. Não tem a ver com uma decisão do ponto de vista político. Eu penso que quanto mais cedo conseguimos implementar esta medida, melhor para todos, não é? Ter uma máquina fiscal eficiente, ancorada nos sistemas eletrónicos de tramitação de informação e também com uma cultura do ponto de vista da criação de condições para combatermos a fuga, a fraude e a evasão fiscais. Portanto, nós estamos a falar de um prazo máximo, sendo certo que tudo faremos para que seja o mais curto possível, mas é uma medida que tem a ver com a promoção da eficiência na administração fiscal. Eu acho que é uma medida muito importante e quanto mais cedo ela for implementada, seguramente melhor para todos, sendo certo que quem tiver a responsabilidade de continuar a governar o país terá também os poderes para introduzir os ajustamentos que assim entender. Portanto, acho que nós temos a necessidade de iniciarmos esse processo com a maior brevidade possível. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. A mesa não tem mais nenhum inscrito e o artigo fica. O CID pediu a votação.
Vamos à votação. Agradeço a colaboração. Senhores deputados, vamos à votação. Quem vota a favor deste artigo? Obrigado. Os deputados do MPD. Quem vota contra? Os deputados da UCID. Quem se abstém? Os deputados do PICV. Senhores deputados, o artigo foi aprovado com 37 votos a favor do MPD, 3 votos contra da UCID e 19 votos de abstenção do PCV. Aprovado. Senhor deputado António Monteiro, para uma declaração de voto. Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós, os deputados da UCID, votamos contra este artigo por entendermos não ser de bom tom no Orçamento de Estado não apresentar pedidos de autorização legislativa. Não de entender que tem espaço próprio e, acreditando naquilo que o Sr. Ministro das Finanças está a dizer que há urgência, não de entender que essa urgência que surgiu agora no mês de outubro, nem no mês de novembro. Provavelmente essa urgência já tinha conhecimento antes e o Governo tinha toda a possibilidade de apresentar um pedido ao Parlamento que era precisamente legislar nessa matéria e dar ao país uma lei próprio que não seria através do Orçamento de Estado para não bem legislar provavelmente dali a 6 meses, tendo em conta a extensão desse pedido de autorização legislativa, para não bem ter essa própria lei provavelmente na próxima governação desse país, no próximo mandato de governação desse país. Portanto, não te entender que não é a melhor forma, e como não te entender que não é a melhor forma, nunca podia ter uma outra posição que não votar contra essa forma de legislar através do Orçamento de Estado. Portanto, nos votos é para dizer ao Governo que há outras formas de pedir autorização legislativas e que se o Governo pedir autorização legislativa da forma correta, modo deve ser, é não te analisar e não poder até bem dar o voto que não entender ser dado na altura própria, tendo em conta que nós não entender que sim, é preciso que a máquina das finanças tenha os instrumentos para incentivar pessoas a pedir fatura recibo, ou a ter o controle dos gastos que é feito para o Governo, poder ter exata noção daquilo que é a receita que ele deve cobrar, mas não é dessa forma ali que tem que ser feita, porque não está a ficar ali tudo a fazer lei, mas nunca está coibir de quando há essa ou aquela vontade de utilizar meios que nós não consideramos que não são meios próprios, que é para legislar, e portanto a Casa Parlamentar, do ponto de vista do CID, que devia assumir esse posicionamento e não devia tudo, era pedir ao Governo para apresentar uma autorização legislativa e não através desse Orçamento de Estado para 2021, bem dar ao Governo essa possibilidade de legislar sobre essa questão. De maneira que nós votos contra é precisamente para dizer que há outros meios, há outros mecanismos e que o Governo deveria utilizar estes outros meios e estes outros mecanismos para legislar nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado João Batista Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, pretende o Governo, neste momento derradeiro de governação, uma autorização legislativa para estabelecer e regulamentar a elaboração de um sorteio para atribuição de um prémio a pessoas singulares, cujo número de identificação fiscal se encontra associado a uma fatura. Diz o Governo que
é urgente a aprovação desta autorização legislativa. E, na verdade, nós compreendemos que para o Governo, neste momento, tudo é urgente. Não há dúvidas que tudo virou urgente. Depois de 5 anos, portanto, 60 meses a governar, tranquilamente, vem o Governo agora, às pressas, a querer fazer tudo aquilo que não fez e negligenciou ao longo do mandato. Nós consideramos que esta urgência não colhe, claramente. Também consideramos que esta proposta não é oportuna. O Governo tem dito sistematicamente que este é o momento de nós tratarmos da Covid, que a prioridade são as medidas para fazer face a isso. Portanto, é ter um orçamento virado para atender as famílias, as empresas cabo-verdianas, por causa da Covid. Agora, nós perguntamos ao Governo o que tem a ver, digamos, essa autorização legislativa com a questão de um momento que nós vivemos. Porque é bom, quer dizer, é claro que a questão da fiscalidade, que o Vice-Primeiro-Ministro se refere, tem o seu valor, tem o seu peso, mas sempre teve. Sempre teve, só não compreendemos porque o Governo, ao longo do mandato, não trouxe uma medida desta natureza. Também nós temos dúvida se efetivamente é no quadro de uma discussão da proposta, portanto, da Lei de Meios do Orçamento do Estado, que nós vamos trazer aqui um pedido de autorização legislativa para uma matéria desta natureza. É natural que as leis de meio tragam, no fundo, também autorizações. E isto acontece muitas vezes em domínios, portanto, fiscais e outros. Mas esta matéria parece tão deslocada, não parece ter a ver, efetivamente, com o quadro do orçamento, com o quadro da previsão das receitas e das despesas do Orçamento do Estado para este ano. Nos parece claramente deslocado. É uma iniciativa que perfeitamente poderia vir portanto, isoladamente. Também não nos parece muito correto que um Governo, portanto, a 3 meses de terminar o mandato, vir pedir uma autorização para legislar com uma duração de 180 dias, de 6 meses. Portanto, não é muito católico. Isto parece que, de facto, não faz sentido. Isto é uma matéria que se esperou 2016, 17, 18, 19, 20, pode esperar também 2021, digamos que o próximo Governo que sair das próximas eleições irá levar isso em boa conta e irá implementar essa medida se achar conveniente. A razão pela qual, Sr. Presidente, o PICV absteve-se na votação deste preceito por considerar que não é urgente, não é oportuno, não aprova o método e a duração também é excessiva. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Alves, para uma declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. Não ouvi a sua atenção. Declaração de voto do PICV. Primeiro, para o PICV, mas o governo foi eleito para governar tudo 5 anos, durante tudo que os dias de 5 anos. Único limite que qualquer governo num país democrático e de direitos, mesmo a nossa, respeita, é que esse limite que a lei eleitoral te apoia. E esse governo ali é campeão a respeitar. Vontades de PICV te limita na cabeça de PICV. Mas, boa prática é uma boa prática. Só fazer no âmbito de lei do Orçamento do Estado, se é pedido uma autorização legislativa. E não se incentiva cabo-verdiano a evita fuga e evasão fiscal. Um mal que tem assolado esse país ao longo dos anos. E ao que esse governo já traz incentivo no Orçamento do Estado para quem é que pede fatura pode ser premiado para a Direção Nacional da Receita do Estado, essa é uma boa prática e o PICV que deve ser estava contra dele. Tampouco o PICV, no fundo, que contra, é abster. É que vota contra. Prazo de 6 meses. O PICV tem que pôr na cabeça. 6 meses exatamente, senhor. 6 meses que quer dizer que ele pode acontecer em abril. Ele pode acontecer no próximo mês de janeiro. E depois, senhor vice-primeiro-ministro, não vai com força nisso, por modo de facto que você vai ganhar a eleição, é MPD que você vai continuar o governo nenhum, e por isso as medidas vão ser implementadas
Senhor Presidente, esse pedido de autorização legislativa é legal, esse também na boa hora e esse vai ser cumprido na íntegra. Muito bem, senhor vice-primeiro-ministro, força que nos será cumprir para nós que será ganhar a eleição, será que continua para o governo desse país. Muito obrigado. Primeiro-Ministro, para continuar com o artigo 52. Obrigado, Sr. Presidente. Temos uma proposta 50A, antes do 51. Autorização legislativa para elaborar um regime de suplementos remuneratórios do pessoal da DNRE. Fica o Governo autorizado a aprovar um regime legal sobre suplementos remuneratórios oferidos pelo pessoal da DNRE, designadamente sobre a forma de participação nos emolumentos, custas, taxas, coimas e multas. A alteração prevista no anterior tem o seguinte sentido e extensão. A. A fixação de suplementos remuneratórios deve levar em consideração o princípio da equidade, da legalidade, a avaliação com base no mérito e resultados. B. Revogar todos os diplomas avulsos que disponham sobre quaisquer remunerações acessórias atribuídas ao pessoal da DNRE, a qualquer título, designadamente sobre a periodicidade, percentagens a receber, critérios de distribuição e gestão, moldes de pagamento, entre outros. 3. A alteração legislativa tem duração de 180 dias, a contar da data de entrada em vigor do presente diploma. Obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Apresentação do artigo 51A. 50A. 50A. Alguma objeção? Sr. Deputado Rui Semedo, líder parlamentar, para uma intervenção. Sr. Presidente, mais para manifestar a nossa reserva com uma autorização legislativa neste ano. Obrigado. Já está, pronto. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, para uma intervenção. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Nós estamos em processo de aprovação dos estatutos dos técnicos e do pessoal da Direção Nacional de Receita do Estado. E no quadro deste processo, embora as questões relativas aos suplementos são concorrenciais, mas pensamos que era muito importante trazer a questão para o Parlamento, autorizar o Governo para rapidamente podermos, com a aprovação dos estatutos, avançarmos também para a criação de um quadro de um regime de suplementos remuneratórios do pessoal da DNRE. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos à votação do artigo 40A, 50A, aliás. Quem vota a favor do artigo 50A? Obrigado. Quem vota contra? Nenhum deputado. Quem se abstém? Os deputados do PCV e da UCIT. Obrigado. Senhores deputados, o artigo foi aprovado com 33 votos a favor do MPD, nenhum voto contra e 19 abstenções, sendo 18 do PCV, 1 da UCIT. Aprovado. Senhor deputado João Batista Pereira, para uma declaração de voto. Nós consideramos que trazer uma iniciativa legislativa ao Parlamento para versar sobre suplementos remuneratórios apenas para dirigentes, para funcionários do Estado e dirigentes de um só serviço ou departamento, como é o caso, pode pôr em causa princípios importantes, nomeadamente o princípio da igualdade, que manda que se tenha um tratamento igualitário perante situações que são iguais. Porque nós deveríamos ter uma proposta global, completa para abordagem dos suplementos remuneratórios globais, lá onde eles existam. E, portanto, e não fazê-lo apenas versando para um serviço determinado. Até porque esta proposta, ao que parece, sendo a Direção Nacional de Receita do Estado, não é claro se abarca também o pessoal que está afeto à Direção-Geral de Contribuições e Impostos, nem ao pessoal da Direção-Geral de Alfândegas, que, de resto, como se sabe, saiu na comunicação social pública que há, digamos, uma situação pouco confortável no plano do relacionamento institucional entre a Direção Nacional de Receita do Estado
e a Direção-Geral das Alfândegas, que não está clarificado ainda de todo. Aliás, deve-se dizer também que essa Direção Nacional é dirigida por um dirigente que foi escolhido também sem concurso. Por conseguinte, nós temos dúvida se, do ponto de vista da legalidade, é possível, portanto, avançar com uma solução desta natureza. Do outro lado, achamos que, do ponto de vista da oportunidade, esta proposta não é absolutamente oportuna. O Governo tem insistido que tem questões prioritárias a tratar. Na verdade, tem famílias, tem empresas. Na verdade, nós hoje discutimos a questão da tarifa, da taxa do IVA sobre a água, nomeadamente, e sobre a energia, para abranger os mais desfavorecidos aqui em Cabo Verde. E o Governo não aceita essas propostas. E agora pretende aqui trazer uma medida para regulamentar e, portanto, sei lá, beneficiar um segmento concreto, bem identificado no serviço do Estado de Cabo Verde. Nós achamos que é manifestamente inoportuno, pese embora o trabalho que o pessoal da Direção Nacional do Centro do Estado vem fazendo, assim como o pessoal das outras entidades do Estado de Cabo Verde vem fazendo, que merecem também um tratamento igualitário. Na verdade, nós devemos dizer que esta proposta não é oportuna do nosso ponto de vista. E também vamos reiterar mais uma vez que achamos que é manifestamente, para não dizer imoral, um governo, no final da legislatura, teve 5 anos a governar, 60 longos meses, intermináveis 60 longos meses a governar, não adota essas medidas e vem no final da legislatura trazer uma proposta com autorização para 6 meses, ou seja, é claramente uma proposta eleitoralista. O Governo está claramente aqui a acenar o drops de que falava o deputado António Monteiro perante segmentos determinados da sociedade cabo-verdiana, tentando ludibriá-los porque se aproximam as eleições em Cabo Verde. De modo que o PSV, tendo em conta o caráter eleitoralista desta proposta, tendo dúvida sobre a sua legalidade, a sua oportunidade, votou abstenção relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado Miguel Monteiro, para uma declaração de voto. Sr. Presidente, muito boa tarde. Obrigado. Sr. Presidente, esta proposta vinda do Governo é uma proposta basicamente para ajudar a melhorar as condições de trabalho, condições salariais, neste caso em concreto do pessoal da DNRE. O Governo tem estado a implementar uma série de planos de cargos, carreiras e salários, e esses planos de cargos, carreiras e salários têm estado a permitir que várias atividades e vários tipos de colaboradores do Estado obtenham mais rendimentos relativamente a várias matérias. Se o Governo, naturalmente, veio com esta medida, é no sentido de ajudar e ter maior transparência, haver uma clarificação, digamos assim, daquilo que está a ser feito. O colega deputado João Batista Pereira, eu ouvi-o calado. Muito bem. E para também, todos nós sabemos, evitar aquilo que muitas vezes ouvimos relativamente a questões relacionadas com a corrupção. É natural que o Governo, neste momento, porque tem estado a resolver estas situações relativamente a várias classes profissionais, é natural que neste momento seja a Direção Nacional de Receitas do Estado alvo também deste regime, que todos nós compreendemos. Quem veio do privado entende que este regime de suplementos remuneratórios pretende ajudar a remunerar a qualidade, ajudar a remunerar os melhores, ajudar a remunerar aqueles que não cumprem apenas o horário, aqueles que simplesmente querem receber o seu final do mês, mas que efetivamente trabalham com vigor, trabalham com dedicação e que efetivamente estão ao serviço do Estado e, por si, ao serviço de Cabo Verde. Sr. Presidente, é preciso dizer que a DNRE é um quadro privativo, não é um quadro comum do Estado e tem por si só uma especificidade. Aquilo que o colega deputado João Batista Pereira disse, de que não podemos estar a olhar apenas e só para a DNRE, poderia ser visto, poderia ter razão, se não fosse um quadro específico que
tem a sua especificidade, com um quadro privativo, e que tem as suas atribuições e tem as suas exigências que outros quadros não têm e que, efetivamente, precisam ser vistos nesse quadro. E é nesse sentido que nós achamos completamente natural que o Governo, efetivamente, com esta alteração legislativa de 180 dias, mas como foi dito e referido e reforçado, daqui a 2 semanas pode ser que já esteja a questão do diploma a ser apresentado. A questão é, o prazo máximo é de 6 meses. E é nesse sentido que os colegas deputados do PSV estão aqui a dizer que é campanha, conforme foi dito pelo meu colega deputado Luís Alves, o Governo foi eleito para governar durante 5 anos. Se o PSV conseguiu fazer 3 mandatos, é porque, efetivamente, durante os períodos pré-eleitorais também foi fazendo medidas. E se foi fazendo medidas, o nosso Governo também poderá, naturalmente, o Governo liderado por Ulisses Correia e Silva, pode sim fazer as medidas consideradas pertinentes, as melhores medidas, as medidas que efetivamente vão melhorar as condições de vida dos cabo-verdianos. Neste caso em concreto, serão os colaboradores da Direção Nacional de Receita do Estado que vão sentir a melhoria das suas condições de vida, o aumento da sua massa salarial, a melhoria das suas condições, para que efetivamente nós possamos dar melhores contribuições a quem está a trabalhar nas receitas do Estado, porque, conforme o Sr. Vice-Primeiro-Ministro costuma dizer, é preciso também ir pagando impostos, porque efetivamente as exigências que estão a ser feitas para o Estado durante este tempo de pandemia, mas não só, são efetivamente exigências que o Estado precisa de fazer uma boa gestão e uma boa coleta de impostos. É nesse sentido que se entende esta iniciativa legislativa, Sr. Presidente. Muito obrigado.